Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para um episódio com tudo azul, começando pela capa. Está no ar mais um episódio rouco de História Revista. Super Game Power 2, maio de 1994. Todos os segredos de Mortal Kombat 2, Virtua Racing no Mega Drive, Super Metroid no Super Nintendo, Super Street nos 16 bits e as primeiras fotos do Lutador Secreto, basicamente uma capa com todas as armadilhas da época para pegar algum leitor extra na contagem, mas ao mesmo tempo conseguiu ficar bonita. As notícias do dia também não saíram do lugar comum. Super 32 na frente do Saturn fala do lançamento do acessório, mas esqueceu de mostrar uma foto do bicho. E aqui do lado o Brasil ganha o seu Mega Drive genérico, o Mega Vision, dos mesmos criadores do Dynavision, o compatível Nintendo. Jogos de Game Boy terão cores de novo, e a chegada do Super Game Boy ainda nesse ano. Electronic vs Tectoy. Os representantes Nintendo e Sega prometem uma aquecida no mercado brasileiro. Muita coisa foi prometida. Jogos e acessórios que serão lançados e alguns já tinham sido anunciados nessa edição mesmo. E como nós lembramos dessa época, a maioria foi cumprida e com o tempo muitas coisas tiveram lançamento simultâneo. E deu para acompanhar ao mesmo tempo as propagandas que começavam a aparecer lá fora. É Nintendo ou nada! E os arcades no Japão arrasam. Teve essa grande feira de flipper, a AOU. Foi um grande sucesso com lançamento de peso. Como sempre, a SEGA marcou presença e o mundo conheceu o Daytona. E teve também o seu Jurassic Park de tiro, que é um jogo muito bacana. A SNK levou o seu novo World Heroes e o Super Sidekicks 2. Já começando com essa história de que eles usavam mais de 100 MB para cada jogo. Previews. Fatal Fury 2 no Mega Drive. Boa conversão que já falamos outro dia. E tem também o especial no Super Nintendo e PC Engine. Esse era o jogo queridinho deles no momento. Tinha gráficos assustadores que todo mundo falava. Samurai Spirits no Game Boy. Conversão que também fizeram de outros títulos do Neo Geo que ficaram muito legais. Maximum Carnage. Homem-Aranha e Venom num cartucho vermelho. Esse marcou época. Super Street Fighter 2 em 16 bits. Já falamos desse no outro dia, mas quero chamar a atenção para os gráficos que mostraram aqui, que são do Flipper, e confesso que nunca vi esse jogo tão bonito como está aqui nessas páginas. Ultraman Power, no 3DO, que usou e abusou de gráficos digitalizados e filmes entre as lutas. Olhando assim, com as fotos congeladas, a qualidade impressiona, mas quando o jogo fica em movimento a gente vê como ele é uma coisa triste. Mas a pior parte é que, em termos de jogabilidade, parece que não evoluiu nada em relação às versões do Super Nintendo, que eram jogos lentos e travados que eram difíceis de ser jogados e não eram grande coisa. E olha que quando esse aqui foi lançado, todo mundo falou bem. E agora os lançamentos do mês. No Super Nintendo temos o clássico dos clássicos Super Metroid, o criador de um gênero, grande jogo até hoje. Essa daqui é a terceira aventura. A primeira foi no Nintendo 8-bit, a segunda foi no Game Boy, que é igualmente boa, e chegamos agora na consagração total no Super Nintendo, com o dito último Metroid da galáxia. Aqui fomos servidos com um planeta inteiro para explorar com as novas funções da armadura. E finalmente tem um sistema de mapas decente e armas novas. Os trechos novos e desconhecidos constroem uma atmosfera de terror em 16 bits que funciona muito bem. E quando chega lá na parte final, o jogador fica tenso até o grande momento que é o final do jogo, que é um momento emocionante mesmo. Não vamos dar o spoiler aqui, mas quem jogou sabe do que eu estou falando. O que é um pouco de sadismo quanto a esse jogo é que eles colocaram um marcador de porcentagem para atormentar o cara. Tem um monte de gente que tá por aí tentando fazer 100%, passando scanner em cada canto de cada sala desse jogo. Tudo atrás de mísseis escondidos. Mas se você é um desses que já fez o 100% e quer jogar de novo, mas procura uma novidade também, é só procurar por uma ROM modificada para jogar no seu emulador. E aqui na outra página, matéria importada da Game Pro, Spectre,
Nunca ouvi falar desse jogo. É uma versão futurista daquela velha brincadeira do Captura Bandeira. Mas agora tem armas e um efeito 3D que, sinceramente, não vejo razão de lançar esse jogo além da velha história da realidade virtual. De novo eles vêm falar dessa coisa. Mas aí quando eles fizeram essa visão e o chão quadriculado, ficou mais parecido com um outro jogo bem antigo chamado Ball Blazer, que era meio tênis e meio futebol em 3D, mas o esquema é o mesmo. Bastard, baseado no mangá, foi luta baseado em atirar magias que tem jeito de ser tudo que as batalhas aéreas de Dragon Ball um dia quiseram ser. Olhando de longe parece interessante, mas de perto não tem jeito de ser um jogo grande coisa, infelizmente. Subterrânea, um jogo de nave que dá pra dizer que no mínimo ele é diferente. Não é que nem esses de tiro no estilo Sonic Wings. É do tipo que cada fase tem missões a serem cumpridas. E isso era uma coisa tão inédita que esse jogo foi na época um desafio de alto nível. Mas olhando agora, eram missões bem básicas, sem muita dor de cabeça. Muito simples até. O verdadeiro desafio aqui foi conciliar o uso de combustível com a gravidade. E uma vez que o jogador compreenda isso, metade dos problemas estão resolvidos. O controle da nave é bem livre, mas tão livre que dá para configurar no começo qualquer função para qualquer botão. Dá até para atirar com o direcional, mas também dá para ir para qualquer lugar a qualquer momento. O que importa é que cumpra a missão de acordo com o diagrama que tem aqui do lado e passe de fase depois. Mega Turrican, sequência nova com a cara de 16 bits que já vimos no Super Nintendo. Sequência nova da série que tem a cara de 16 bits que já vimos no Super Nintendo. Um bom jogo de ação e tiro que já conhecemos e parece que não envelhece, esse jogo continua bom até hoje também. E aqui, mais um que dá para chamar de clássico. Virtua Racing, de certa forma um marco histórico. Quando chegou ao Flipper com seus gráficos 3D em alta velocidade e 4 ângulos de visão para as corridas, esse já usava todo o poder da placa Model 1, e que também nos deu nessa época o primeiro Virtua Fighter. Uma corrida que para muita gente foi a primeira experiência com o estilo simulador, ou pelo menos ter o cuidado de usar o botão de freio. Esta versão do Mega Drive foi também uma resposta ao chip Super FX que possibilitou a criação do Star Fox lá no Super Nintendo. Depois disso, aparentemente, o Silpheed, que já falamos outro dia, era do Sega CD e não valeu, ele não era a resposta. E agora sim veio o troco, mostrar do que o Mega Drive era capaz. Foi preciso inventar esse chip SVP, ele fazia o processamento 3D. E do ponto de vista técnico, esse jogo foi um pequeno milagre que aconteceu. Mas do ponto de vista do mercado, foi um pouco abusivo, porque o chip aumentou o preço. E quando começou a ser vendido, ele não saía por menos do que 100 dólares. 100 dólares. Para comparar, hoje em dia um lançamento custa 60 e quando muito eles pedem 100 dólares numa edição especial que vem código de DLC, boneco, livro de arte. Às vezes vem até passagem de avião para ir para o Guarujá com hospedagem grátis e o pessoal ainda reclama. Essa versão do Mega Drive realmente ficou um belo trabalho quanto à conversão. Na prática só perdeu mesmo detalhes, coisinhas do cenário e os modelos que tem menos polígonos. E também tem o cenário que se monta ali na frente conforme a gente avança. Talvez o pessoal tenha ficado tão maravilhado com esses gráficos que nem prestou atenção nos outros defeitos do jogo. E esses que falei até agora são os que nós entendemos que acontecem porque o jogo veio de um sistema bem mais poderoso. Isso não estraga o jogo, então a gente deixa passar numa boa. Mas tem as coisas que atrapalham, não dá pra negar. A jogabilidade, por exemplo. Ela não responde de forma tão imediata e também faz muita falta um controle analógico. Esse jogo foi construído ao redor disso e o controle digital faz muita diferença. Na época a SEGA lançou um controle do tipo, mas só deve ter vendido umas 10 unidades. Porque até mesmo procurando no Google, a gente acha pouco registro de que ele existe. E também faltou um trabalho extra para aumentar a vida útil do jogo, porque tudo que se faz aqui é uma corrida ou um treino. E é só. Não tem um campeonato, não tem objetivos, só isso mesmo, corre uma vez e game over. Depois de ganhar as 3 corridas, aparecia o modo de pista invertida e parava por aí. Também foi uma grande mancada eles não colocarem uma bateria para salvar os tempos. O jogo já custava caro, então manda o pacote completo logo.
E não podemos esquecer do modo de 2 jogadores, que era uma tremenda perda de tempo. Nem vamos entrar nisso. Mesmo assim, essa versão fez sucesso, mas a SEGA parecia não saber o que fazer. Eles tiveram a ideia de vender um adaptador com chip SPP dentro para não ter que vender jogo caro toda vez que usasse. Só que ali na frente tinha o 32X e o Saturn. E acabou que o Virtua Race foi o único jogo que usou o chip. Grandes avanços técnicos e um bom resultado final, mas que não foi para frente. Já a série teve uma sequência no 32X, teve uma no Saturn e um remake melhorado no PlayStation 2. E essa foi a primeira versão caseira que ele teve controle analógico. E também aproveitaram para criar novos modos de jogo que valem uma checada se tiverem acesso a ele. O nome é Virtua Racing Flatout. E o Jaguar, com seus 64 bits, tem aqui o Tempest 2000, remake do antigo jogo do Atari e do Flipper, que veio mostrar que o novo sistema não estava de brincadeira. Muita gente considera esse o melhor título do Jaguar e, pelo que falam, realmente foi o único que conseguiu acertar em todos os departamentos. E tem um destaque especial para a trilha sonora, que foi lançada num CD separadamente. Parece mesmo ser um bom jogo, só é triste que seja o único que presta. Foram usados 64 bits para isso. Sega CD, Tomcat Alley. O jogo-filme que parece Top Gun. Falarei novamente que parece ser diferente dos outros, mas na base ainda é um jogo-filme. No 3DO tem The Horde. É de estratégia e tem um pouco de RTS. A ideia aqui é começar e manter uma fazenda. Primeiro tem a fase de mexer, que é plantar e colher e montar as coisas. E depois vem a parte de ação, que os monstros da vizinhança vêm atacar. E nessa hora o jogador controla o boneco livremente como se fosse um jogo de ação normal. Esse jogo é bem mais complexo do que parece e também consegue se manter graças ao bom humor. As cenas entre as fases e as coisas que acontecem durante o jogo são hilárias. Lançado também nos PCs. Seção Esporte Total. Zico Soccer. Lançamento que ficou só no Japão, afinal foi lá que ele virou ídolo e deu um gás na liga japonesa de futebol. Em parte dá para falar que hoje não teríamos o Win Eleven se não fosse por sua intervenção. Nesse tempo aqui, muitos jogos de futebol baseados nos times de lá foram lançados e não foram só peças de marketing, porque a grande maioria prestava, essa que é a melhor parte. E um desses foi justamente o primeiro Win Eleven, lançado ao mesmo tempo que o PlayStation 1 foi criado. Voltando aqui para o jogo do Zico, nós atuamos como técnico. É um estilo meio RPG e assim está explicado por que não lançaram no resto do mundo. Um tempo depois o Zico foi lá e assinou mais um jogo de futebol que na verdade não era um jogo. Foi chamado de Isto é Zico. Trazia filmes com o próprio falando sobre a sua carreira e também tem uma série de tutoriais para ensinar o cara a jogar bola. Para quem estiver interessado, tem um para vender por R$30 no Mercado Livre. Barclay Sharap and Jam. Esse sim mandou o recado. Basquete sem frescura, cala a boca e joga. Foi uma tentativa de copiar o NBA Jam sem os times e as quadras. Só mesmo juntar a galera e corre todo mundo para a quadra da rua. E tudo assinado pelo astro Charles Barkley, que também trouxe seus amigos para o jogo. E ainda teve uma sequência pouco tempo depois. Mega Man Soccer. Título autoexplicativo que prometia demais e não deu em muita coisa. Acabou sendo decepcionante. Depois a Capcom só lançou um futebol que presta, foi o Soccer Shootout, que nem era deles para começar. Eles só fizeram a adaptação e a distribuição no resto do mundo. E agora a seção do Flipper com a chegada do Super Street Fighter 2X, ou Super Turbo, que foi aquele que pela primeira vez apareceram os golpes especiais. Na primeira parte tem de novo todo aquele mistério do Akuma, que vamos pular sumariamente. A matéria fala do que mudou nos lutadores. E tem também os seus novos golpes que foram muita coisa. Todo mundo ganhou, nem que fosse um movimento novo do tipo frente e soco forte. Agora sim o jogo está completo, mas continuaram a encher o saco com matérias sobre combos e o Akuma, como nós bem sabemos. Praticamente eles não passavam uma edição sem falar sobre essas coisas. Em seguida chegamos para mais porrada com a outra armadilha da época. Todos os comandos de fatalities e outras coisas do Mortal Kombat 2. Primeiro, eles falaram que finalmente chegou a versão final do jogo. Tudo estava no lugar, afinal, as versões anteriores não tinham todos os fatalities, algumas não tinham o comando para derrubar da ponte, essas coisas.
Aqui, por exemplo, o que tem são todas as formas de finalizar o inimigo e como lutar com os personagens secretos. Só que muito espertamente deixaram de fora os golpes normais que virão em uma edição futura e a desculpa para colocar Mortal Kombat 2 na capa de novo. Eles vão enganar alguém que procura os fatalities e descobre que vai ter que achar agora uma edição antiga que nem deve ter mais para vender na banca. E olha que ainda nem chegou a edição especial que vão juntar tudo isso e vai virar o guia definitivo. Só que não vai trazer nenhuma novidade. É simplesmente as duas matérias coladas uma na outra com um monte de papo furado. Por agora vamos passar direto para a seção de dicas e chegar aqui no detonado do Streets of Rage 3. Já falamos alguma coisa sobre lá naquele especial das séries que acabaram, mas o detonado aqui é justificado porque tem vários momentos que é preciso fazer coisas diferentes de dar porrada. E isso leva a caminhos que dão em finais diferentes. Mas também foi muito bem-vindo eles colocarem os comandos dos golpes especiais aqui. O terceiro da série começou com uma história bem maior do que antes, e tinha até umas cenas entre as fases para ajudar a contar a história. Também colocaram um novo sistema de golpes especiais que tinha aquele que não tirava energia, que depois de fazer uma certa quantidade de pontos, o jogador ganhava uma estrela que ia até 3. Desse jeito, o golpe especial, que era 2 toques para frente B, mudava. E tinha também o tradicional golpe especial que tirava energia, que se fosse usado do jeito certo, o jogador não perdia nada. Uma coisa que sempre achei que corta a perna do jogador. É o melhor golpe do personagem que ele escolheu, mas usar significa uma penalidade. Só que agora o papo é diferente, ainda bem. Outra novidade foi que as armas agora ganharam uma barra de durabilidade. Elas não podem ser usadas para sempre agora. Uma hora a barra esvazia e elas quebram, ou dependendo do jogador, algumas tinham os seus próprios golpes especiais. E também voltou lá do primeiro jogo, que ficou de fora do segundo, aqueles golpes que um jogador arremessa o outro. E o outro detonado é o Pernalonga do Super Nintendo, que era um jogo bacana, mas devia ter sido mais conhecido só por causa de fazerem as fases como se fossem episódios clássicos. Tem os personagens, os cenários e todo o resto. Seção de computadores. Sam e Max Hit the Vault, a dupla de detetives mais bizonha que já apareceu. Eles foram criados em tirinhas que viraram quadrinhos e depois viraram um jogo, quando seu criador foi trabalhar na LucasArts. Ele começou a publicar as tirinhas no jornal interno da empresa e logo viram uma oportunidade. E ainda bem que viram, porque o jogo é muito bom e o texto é melhor ainda. Foi um jogo no estilo point and click que só mesmo a LucasArts sabia fazer. E para fazer sucesso mundial foi um pulo. Nessa época foram 2 jogos lançados no PC, e um tempão depois, em 2006, aconteceu a grande volta em 3D com os novos jogos lançados em episódios. Juntando todos, tinha uma temporada e fizeram um grande sucesso a ponto de abrir um novo caminho para o estilo. Abriu caminho para que lançassem o De Volta para o Futuro, o Jurassic Park e até aquele Walking Dead, que já foi até premiado como jogo do ano. Aqui no Sam e Max, o ponto alto é o texto cheio de humor negro errado e as histórias absurdas que eles iam investigar. Totalmente recomendado, seja a versão nova ou a velha. E com esta imagem das asas indomáveis, fechamos o episódio de hoje. Agora manda lá um joinha pra cima, segue no Twitter e o blog e assine o nosso canal também. E não esqueça também de mandar o link pra galera. Mas também agradecemos muito se deixar um comentário aqui embaixo. Esta foi a Super Game Power 2. Maio de 1994. Obrigado por nos sintonizarem mais uma vez. Um abraço a todos e até a próxima. Espero que com a voz melhor.